Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje uma obra muito importante da Angular Editora, que é a casa publicadora da Igreja Metodista. Eles sempre publicam materiais e obras relacionadas a John Wesley, ao metodismo, enfim. E esse livro aqui é um livro muito especial porque traz John Wesley em diálogo com a Reforma. E o autor é um dos maiores historiadores cristãos aí de todos os tempos, o Justo Gonçalves. Gente, é um livro muito bacana. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir. E se você quiser conhecer esse livro e outras excelentes publicações da Angular Editora, você que gosta da teologia de John Wesley, que gosta da vida e obra dele, foi um grande evangelista, um grande homem de Deus, acessa aí www.angulareditora.com.br e você vai conhecer não só esse, mas outros maravilhosos livros publicados pela Angular Editora. Bom, não é um livro grosso, é um livro fininho, né? Então aqui a gente tem a Angular Editora e a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, né? Foi uma obra em conjunto. E também, olha só, foi um livro aí publicado numa festividade lá, alguns anos atrás. Deixa eu mostrar o conteúdo para vocês. Capa brochura. A gente tem aqui na orelhinha da página uma pequena biografia do Justo Gonçalves. Então a gente tem uma segunda folha de rosto, ficha catalográfica e o sumário. São 6 capítulos e cada capítulo trabalha o pensamento de John Wesley, ou John Wesley, como ele lidou com alguns pontos importantíssimos ou pessoas ligadas a Reforma. Então tem, por exemplo, John Wesley e Martim Lutero no capítulo 1, John Wesley e João Calvino no capítulo 2, John Wesley e a tradição anglicana no capítulo 3, John Wesley e a Reforma Radical no capítulo 4, John Wesley e o catolicismo romano, capítulo 5, capítulo 6, John Wesley em Nossa América. São 85, 86 páginas mais ou menos. A gente tem aqui uma apresentação bem longa, né? Do José Carlos de Souza. E aí nós entramos no primeiro capítulo, John Wesley e Martim Lutero. É um livro que tem uma diagramação simples, a folha é aquela folha meio amarelada, né? A letra é uma letra pequena, tá? Não é uma letra grande. Então a gente tem o conteúdo do livro e abaixo a gente tem algumas notas, tá bom? Então olha só que interessante. Esse primeiro capítulo vai trazer o que John Wesley pensava a respeito de Lutero, as concordâncias e discordâncias, e o Justo Gonçalves, como um grande historiador, ele traz assim um aspecto histórico muito interessante, né? Então, em resumo, diz Wesley que alguns poucos irregulares dão testemunho público dessa realidade, que o clero regular, com poucas exceções, ou bem suprime, com bem contradiz abertamente. Em tudo isso, de acordo com Wesley, a situação dos metodistas na Inglaterra não é muito diferente da de Lutero na Alemanha, 2 séculos antes, né? Então, esse capítulo é muito importante. A gente tem aqui um pouquinho sobre o quadrilátero, né, de Wesley, um pouquinho da teologia do Lutero em alguns pontos, né? Olha só, que eles discordavam, embora um não conheceu o outro, né? Lutero viveu bem antes. Capítulo 2, Lutero e João Calvino. Mas é possível falar da Reforma Protestante mas é impossível falar da Reforma Protestante sem nos referirmos ao mais conhecido e influente teólogo dessa reforma, João Calvino, e ao modo em que Wesley se relacionou com suas doutrinas. E isto é tanto mais importante quanto rapidamente se escuta falar do contraste entre Wesley e Calvino, né, a ponto de se pensar que Wesley rejeitava absolutamente todos os princípios ou os principais ensinamentos do reformador de Genebra, né. Vale ressaltar que Wesley ele era um arminiano na sua soteriologia, né. Calvino, claro que foi aquele que fundamentou aí o que hoje nós conhecemos de calvinismo, mas eles tinham concordâncias, né.
tinham concordância. Olha só, por exemplo, a depravação total, né? Questão da santificação. Aí tem aqui os pontos, né? Que um discordava do outro, como por exemplo predestinação, né? John Wesley, ele era um arminiano, né? Então aqui ele explica John Wesley concordando com Calvino, por exemplo, sobre a justificação, né? Então são pontos bem importantes. Também aqui tem um pouquinho da questão da liturgia de culto, ele vai trabalhando. E outros pontos muito importantes também. Eu acabei pulando aqui, que a gente já vai entrar no terceiro capítulo, que é John Wesley e a tradição anglicana. Vale ressaltar que a maioria dos teólogos anglicanos, mesmo os arminianos ou calvinistas, deriva boa parte da sua teologia de Calvino. E Wesley era decididamente anglicano, ele veio da igreja anglicana, né? Então aqui a gente tem todo o desenvolvimento da linha de pensamento de Wesley, oriunda do anglicanismo. Embora no final aí a gente tem o início da igreja metodista, mas não era muito bem o objetivo de John Wesley, né? Uma nova igreja, enfim. Isso foi apenas uma consequência. E aí a gente tem a explicação disso, né? Principalmente a questão da pregação ao ar livre, né? E aqui tem uma explicação nesse capítulo muito importante do quadrilátero wesleyano, né? Escritura, tradição, razão, experiência, o que leva à missão. Então, é o resumo desse capítulo. Esse capítulo aqui, o capítulo 4, Wesley e a Reforma Radical. Então, vai falar um pouquinho sobre Wesley lidando com o anabatismo e também com alguns outros pontos, né, que são conhecidos como pontos um pouquinho mais radicais dentro da Reforma Protestante. Então vocês percebem que tudo aqui nesse livro lida com aspectos ligados à Reforma, ou igrejas, ou pessoas, ou denominações. Capítulo 5, Wesley e o catolicismo romano. Então, tem divergências, tem concordâncias. Então aqui a gente tem essa compreensão também. É um capítulo muito importante. E também a gente tem aqui uma explicação de como é a forma correta de se lidar aí com o catolicismo. Vale ressaltar que na igreja na Inglaterra, né, a igreja anglicana era a igreja oficial, né, e tinha ali os católicos, né, que eram meio que rejeitados. E como Wesley lidava com isso, né? Então aqui a gente encontra essa explicação. Por fim, Wesley em nossa América. Em nossa América no sentido, né, na América Latina, na América do Norte, né, já que ele também teve um ministério aí nos Estados Unidos. Então aqui explica um pouquinho sobre isso. Página 87. E a gente encerra o conteúdo do livro John Wesley em diálogo com a Reforma, trabalhando pontos importantes sobre esse que foi um dos maiores pregadores, um dos maiores homens de Deus que a gente teve aqui nessa terra, John Wesley, em diálogo com a Reforma, um livro de Rusto Gonçalves, uma publicação da Angular Editora. Acesse aí o site www.angulareditora.com.br e conheça essa e outras publicações dessa maravilhosa editora. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.